E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Cyber, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E olha só, o segundo vídeo, certo? Ontem teve, hoje tem, as coisas acontecendo aí de diferente. E bem galera, hoje eu vim trazer aqui mais uma decklist, mais um combo pra vocês. Só que dessa vez é de um quadro aqui do canal que eu pretendo trazer, que é o Budgetizando Decks, né? São decks budgets, ou seja, que cabem dentro do orçamento do trabalhador brasileiro, que possuem um mínimo de ofensividade e consistência, certo? E o de hoje não foi... Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Infelizmente eu não estou conseguindo abrir aqui o tamanho todo. Tudo bem. Hoje é o deck de Scareclaw, certo? Ou Espantagarra em português, que é um deck extremamente interessante, um deck extremamente ofensivo, certo? Que se destaca por ter combo de uma carta só, certo? E por ser qualquer um dos Scareclaws existentes, tirando o Scareclaw Castira, mas qualquer uma das cartas funciona. Aqui eu comecei com Acro, mas você pode começar com Astra, com o Belloni ou com o próprio Reich, certo? Com o Reich, você começando com o Reich, a gameplay muda um pouco, mas ele vai chegar no mesmo canto basicamente. Então vamos começar. O Scareclaw Acro, Astra e o Belloni, eles possuem o mesmo efeito de que eu posso invocar este card por invocação especial numa coluna adjacente ou embaixo de um Scareclaw. O que eu estou querendo dizer vai ser demonstrado já já. E ambos eles dão efeitos para monstros Scareclaw que estão na Extra Monster Zone, variando de 1 para 1. O Acro, por exemplo, ele dá 300 pontos de ataque para cada monstro em posição de defesa. Então vamos lá, nós vamos dar Normal Summon do Acro. Vamos fazer Link Summon da Scareclaw Lightheart. Ela vai ativar efeito. Esta, quando ativa efeito, eu vou aumentar aqui um pouquinho aqui para vocês poderem ler. Ela diz o seguinte: ela só pode ser feita. Essa carta Link Summon só pode ser usada no monstro da main zone como material. Se esta carta for Link Summonada na zona extra, lembre-se disso, você pode adicionar uma Rashfobia, né, que é o campo dos Scareclaw do seu deck para sua mão. E se você controlar um Visas, ela se Special Summona do cemitério para o campo, uma vez por duelo, certo? Então nós vamos ativar o efeito da Lightheart, buscar o campo, a Rashfobia. Rashfobia, assim como os outros campos da lore do Visas, apresentam muitos efeitos, mas ele aqui é o seguinte: quando esta carta é ativada, nós podemos adicionar um monstro Scareclaw ou um monstro Visas do seu deck para sua mão, certo? Nós vamos ativar este efeito e nós vamos trazer, dentre todos os Scareclaw presentes aqui você pode ver o Belloni, o Astra, que foi mencionado, o Castira, que eu falei no começo, o próprio Visas, mas nós vamos adicionar o Reichardt, certo? Dando o Special Summon do Reichardt, o Reich, assim como todo outro Scareclaw, ele pode ser Special Summonado numa zona adjacente, ou seja, daqui do ladinho, ou no caso, se for o monstro Link, ele se invoca embaixo. Então nós vamos Special Summonar o Reich. No caso aqui, ó, viu que eu não pude selecionar a zona aqui do lado? Ele vai justamente para debaixo do Light. Porque aqui não é considerado zona adjacente do Light. Mas, enfim, é só porque pode surgir uma situação em que você acabe não conseguindo invocar monstros direito por conta disso, né? Então pronto, o Reich ativa efeito. Quando ele é normal ou special summonado, eu posso adicionar uma carta Scareclaw, no caso uma Spell Trap Scareclaw, e se houver 3 ou mais monstros em posição de defesa no campo, eu posso comprar uma carta. Alguns Scareclaws apresentam esse efeito. Ele aqui apresenta esse efeito de apresentar 3 ou mais monstros em posição de defesa no campo. O campo também, quando você controla... Quando há mais de 3 monstros em posição de defesa, eu posso escolher uma carta que o oponente controla e destruí-la. É importante ressaltar. Bom, o Reichardt ativa efeito. Nós podemos adicionar aqui qualquer spell ou trap. E vale dizer, aqui eu vou adicionar a Arrival, mas a melhor opção, sem dúvida nenhuma, vai ser a Twin Sol, certo? Porque é ela que vai gerar o follow-up, ela que vai gerar interação. Entretanto, por combo de uma única carta, nós precisamos da Spell de Report, certo?
Mas vale dizer, se nós tivéssemos o Acro com qualquer outro Scareclaw, ou até mesmo outras opções, que eu vou demonstrar depois, seria o mais interessante invocar, adicionar a Twin Sol. Então nós vamos aqui adicionar a Arrival. Vamos estar ativando a Arrival para Special Summonar o Acro do nosso cemitério em posição de defesa, aqui de ladinho, certo? Vamos unir os nossos 3 monstrinhos para invocar o Tri-Heart. Tri-Heart que quando entra na mesa não ativa efeito, seu efeito é de ativação. Se eu não me engano o termo é ignição, mas eu posso estar falhando. E vamos lá. Deve ser link summonado. Todos os monstros face-up no campo devem ser mudados para a posição de defesa. Ele é inafetado por efeitos de monstro em posição de defesa. Uma vez por turno, se esta carta estiver na extra zone, eu posso escolher um level 3 Scareclaw monstro do meu cemitério, Special Summonar e adicionar um Scareclaw monstro do deck para minha mão. E se eu fizer isso, eu não posso mais fazer Special Summons pelo resto do turno, exceto de monstros Scareclaw. Então, fique muito atento, porque depois que você ativa o efeito do Tri-Heart, não tem mais volta. Você só vai poder Special Summonar Scareclaw monstros. E como dá pra ver, não são muitos de extra que eu me refiro, certo? Nós temos o Light Heart e o Tri-Heart. Light Heart você já usou e o Tri-Heart você pode até utilizar, mas independente disso, é bom que você fique atento, porque possa ser que tenhamos o Visas e o Reich aqui no campo e você queira fazer uma Barones, faça a Barones antes, tal. Eu tenho um Fenrir e alguma coisa aqui e tal, faça antes, tal. Sempre priorize fazer antes de ativar o efeito do Tri-Heart. Então vamos ativar o efeito do Tri-Heart, vamos Special Summonar o Acro, vamos Specialar aqui no meio mesmo, e nós podemos adicionar qualquer outro Scareclaw, certo? Como aqui nós temos duas opções, nós podemos tanto dar mais corpo para o Tri-Heart ficar mais forte e ganhar mais efeitos por conta do Belone e do Astra, ou nós podemos pegar de follow-up o Reich Heart, que vai te garantir uma carta, uma Spell Trap de volta e tal, esse tipo de coisa. Aqui eu vou adicionar entre o Belone e o Astra, vamos só verificar aqui os efeitos. O Belone, a mesma coisa de se Special Summonar em zona adjacente, e se tiver um monstro Scareclaw na extra zone, se ele atacar um monstro em posição de defesa, ele passa esse efeito pro Tri-Heart, no caso. Se o Tri-Heart atacar o monstro em posição de defesa, inflige dano perfurante. E o Astra é o seguinte efeito: ele pode atacar igual o número de monstros Scareclaw em posição de defesa que eu controlo, com nomes diferentes. O Acro dá 300 de ataque para cada monstro em defesa. Vamos colocar aqui o Astra mesmo. Eu gosto muito do Astra também, mas vale dizer, o Reich Heart também é muito interessante você adicionar, porque é follow-up, certo? Aqui eu vou dar só a Special do Astra. Como vocês puderam ver, apareceu aqui rapidinho. Eu posso invocar aqui, porque é uma zona que o Acro está do lado e que o Tri-Heart está em cima. E aqui do ladinho, porque o Acro está aqui do lado, certo? Vamos invocar desse lado, porque aqui nunca podemos saber quando vamos tomar Anima. Então, o campo final deixa o One Combo. Se trata basicamente do Tri-Heart passando todos os monstros para o modo de defesa, sendo inafetado por todos os monstros que estiverem em modo de defesa. É um bicho um tanto quanto grande, 3.000 pontos de ataque, aqui ele está com 3.600. À medida que o rapaz aqui for invocando mais monstros, mais ataque, se eu não me engano, exato, mais ataque ele vai ganhar e vai poder fazer muito mais ataque, vai infligir dano, é um efeito em cadeia monstruoso. A pessoa nunca vai estar 100% preparada para tomar um Tri-Heart ou TK, certo? Porque se eu digamos que ele tivesse mais um corpo aqui, ele estaria em posição de defesa, obviamente se não fosse Link. Eu poderia ativar o efeito do campo papocar ele, porque eu teria 3 monstros em defesa, aí ativo o efeito do campo de papocar uma carta que o oponente controla. Nisso o Tri-Heart ataca uma, ataca duas. Se eu tivesse o Belone, ou então revivesse o Reich Heart, qualquer outra coisa assim, atacava a terceira e era GG, certo? Partindo para a decklist,
Agora, eu trouxe aqui algumas opções. O core do deck vai até mais ou menos aqui. Vale dizer, o deck é muito baratinho. As cartas caras são algumas. O Visas, um pouquinho. O Light Heart e o Tree Heart, mas cada um não passa de R$10, certo? Aqui daria 20, 30, 40, 50 e isso aqui, a maioria daqui dos Scareclaw são centavos, certo? E o Heart Heart é um pouquinho mais caro porque Mamadão usa. Então, é um baralho que se você vem até aqui, nós temos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 23 cartas de main para você completar com o que você tiver em casa. Aqui eu botei a opção de você usar os Cachetiras. O Scareclaw Cachitira não é necessário, certo? Eu particularmente eu acho ele um pouco ruim. Eu não gosto muito de usar, mas ele é Scareclaw. É um corpo que desce fácil, então se é material para o Tree Heart, a gente usa. O unicórnio é interessante porque ele gera follow-up, ele busca a Birth, aí a Birth fica lupando o unicórnio e tal, não sei o que, fica nesse negócio. Aqui nós temos conjunto de hand traps. Nisso aqui você vai adaptar com o que você tiver. Eu não tenho Ash e tal. Roda em Perma. Se você não tiver em Perma, roda Veiler. Se não tiver Veiler, roda Schoolmaster. Mas rode o que você tiver em casa, certo? E aqui eu coloquei algumas opções, eu acabei repetindo aqui, mas considero que são dois do Tracker, certo? Que são corpos level 3 que entram de graça. O Tracker e o Wheel Ladder, enfim, eles possuem o efeito de que se você controla um level 3 no campo, exceto ele próprio, exceto tanto o Tracker quanto o Weller, eles podem se special summonar. E isso é bastante interessante porque todo corpo é aceito para fazer o Tree Heart e mais combos possíveis, certo? Aqui eu também deixo a recomendação da Emergência Teleporte, porque ela invoca uma delas, e se invoca uma delas, é corpo na mesa, certo? Digamos que eu tenho o Tracker, você pode inspecionar o Wheeler, e nisso coisas vão acontecendo, certo? Do Extra Deck, o que é obrigatório, Light Heart e o Tree Heart. Aqui eu estou usando a engine, vai dizer, isso daqui não é a decklist que eu uso. Na verdade eu mal uso esse baralho, certo? Aqui eu enchi de mais opções e tal para vocês poderem ver. Mas no meu deck, pelo menos no Master Duel, eu utilizava o Codebreaker, a engine Codebreaker. Ela é forte, é interessante. Quando você tá com o Tree Heart na mesa, sobra alguma coisa no campo, você pode juntar, faz o Swordsman, que vira isso, o Berserker, que junta tudo, você tem a Apollousa, Access Code, você tem coisas acontecendo, você gera muito recurso com esse deck, principalmente com essa engine de Codebreaker, certo? Então é muito interessante. Não é obrigatório, fica a seu critério. Assim como o restante aqui do Extra Deck, eu não tenho IP, tudo bem, substitui pelo que você tiver. De hack, mesma coisa que Nightmare Phoenix. A Fênix e o Unicórnio eu suponho que você possa ter, certo? Mas se você não tiver, substitui com o que você tem. Transcode não é necessário. Apollousa também não é necessário. Borreload é uma recomendação até que boa, certo? Ele não é tão caro, é uma carta forte, certo? É bem interessante. E é isso. Aqui com relação ao side, tá um side genérico, mas é basicamente isso que eu tenho para apresentar. Scareclaw é um deck que vai pegar de surpresa quem não estiver preparado para enfrentar um Tree Heart com mais de 3.000 pontos de ataque inafetado, certo? Você reza para não pegar um deck Link, mas é um deck extremamente fácil de jogar. Todas as cartas possuem efeitos semelhantes e as coisas vão acontecendo. Você ativa as coisas e você vai observando, certo? Vale dizer, uma carta que eu não comentei foi essa daqui. Deixa eu só passar ela pra cá pra poder ler o efeito pra vocês. A Straddle. Eu vou ler a Trap também, perdão. Que ela, você pode ativar um dos seguintes efeitos. Escolha um Scareclaw monstro ou um Visas na sua Monster Zone. E um Face Up monstro que o oponente controla. O Scareclaw ou Visas vai ganhar ataque igual ao ataque ou à defesa, o que for maior. E quando uma carta ou efeito for ativado que escolha um Scareclaw monstro ou Visas que você controla, nega o efeito, certo?
Então é uma carta interessante de se ter, não vai ser sua principal adição do deck, certo? Aqui tá uma, se você não quiser rodar, eu não vou te julgar, certo? Tá mais do que justo. E nós temos a Twin Saw, que como eu mencionei, é a principal trap do baralho, que ela diz o seguinte: tribute um Scareclaw monstro, e então escolha 2 cartas que seu oponente controla, destrua-as. E se você fizer, se você controlar um Visas, você bane essas cartas destruídas ao invés de enviá-las para o cemitério. Certo? Se um Link 3... Opa! Se um Link 3 ou maior estiver no campo, você pode banir esta carta do seu cemitério. Pelo resto do turno, nenhum jogador pode ativar efeitos de monstros Link no campo. Isso aqui é caso você tiver uma Mirror de Link, certo? Mas eu imagino que seja um pouco difícil, certo? Então, é basicamente isso. Como eu demonstrei, o Scareclaw vai ser um deck que vai invocar o Treeheart e vai se garantir com ele, porque é uma carta extremamente forte, é um monstro de mais de 3.000 pontos de ataque, né? Ele vai ficar com mais de 3.000 inafetado. E você tem muito recurso, como pode ver, eu gastei apenas uma única carta na mão. Você tem outras 4. As 4 pode ser outros Scareclaw para você gerar mais recurso, pode ser Hand Trap para você segurar o jogo, pode, enfim, N coisas podem acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu não sei finalizar um vídeo. Fica aberto aqui os comentários para vocês fazerem as recomendações que acharem interessantes. E até!